Então, uma boa noite para todos e todas. É um prazer poder nos reunir aqui numa atividade da linha de trabalho Psicanálise e Racialidades e de podermos trabalhar esse tema tão fortemente discutido, muitas vezes pouco elaborado, do que é o identitarismo, diferenciando de identidade e de identificação. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira hoje à noite. Eu vou trazer algumas questões, muita coisa do autor do livro que nós sugerimos, O que é Identitarismo, do Douglas Barros. Recomendo muito a leitura do livro. Alguma coisa também da Miriam Debier e do Davidson Faustino e Walter Lippoldt, num livro que saiu há pouco, que é muito interessante também para pensar a questão do colonialismo, neocolonialismo, que se chama Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana. E, ao contrário do que se pode pensar, o colonialismo está reinventado e mais pujante do que a gente pode imaginar, e que nos toca muito de perto no nosso assunto do enfrentamento do racismo. Então, para a gente falar sobre identitarismo, precisamos diferenciar e estabelecer as fronteiras entre o conceito de identificação, identidade e identitarismo. Para falar da identificação, é interessante pensar da seguinte maneira: Lacan trabalha a questão do ser e do sentido com os círculos de Euler, mostrando como a interseção entre o ser e o sentido faz com que aquele miolo da interseção nos deixe numa posição, nós, seres falantes, atravessados pela linguagem, com uma falta a ser e também uma falta de sentido. Nenhum sentido é definitivo, não existe palavra última que não estabeleça um sentido definitivo para as coisas. E nos vemos diante dessa questão: o que fazer com a nossa falta a ser, a angústia de se defrontar com isso, a questão shakespeariana, né, ser ou não ser. Eu acho que a gente poderia mudar o conectivo e dizer ser e não ser, somos as duas coisas. E como preenchemos essa falta primordial? Ah, preenchemos, obviamente, começando pela identificação. E a identificação, no caso, é a identificação ao traço unário, que é o que nos resta dos objetos, objetos perdidos, que a matriz do objeto é sempre perdido, e nós nos identificamos, incorporamos esse traço unário em nosso eu. É, mas isso não é identidade. Para que um traço possa se transformar numa identidade, identidade egóica, é preciso que ele ganhe um sentido. E é se conectando com a bateria significante do seu momento cultural, histórico, vai poder ganhar um sentido. Aí se transforma em identidade. Na medida em que se conecta com outros significantes, ganha um significado, e com isso nós temos aquela ideia, aquela imagem, aquela ideia de quem somos. Ah, o Lacan tem uma frase muito interessante, onde ele diz que identificação é o que se cristaliza numa identidade. E aí ele articula claramente o conceito de identificação com o de identidade. Quando esse sentido se cristaliza, o sentido dado ao traço identificatório, nós temos uma posição de identidade. Essa identidade é fundamental, faz parte de nós. Nenhum de nós vive sem alguma noção de identidade de si. E essa identidade de si necessariamente é operada na relação com os outros.
Para diferenciar a questão da relação com os outros do que se fala de intersubjetividade, uma maneira muito, para mim, muito simples de entender isso é que entre um sujeito e outro sujeito tem o muro da linguagem. Então, por mais que a gente se relacione com um outro, esse outro vai estar mediado pela linguagem. Mas esses outros todos são fundamentais na nossa vida, não se reduzem à dimensão imaginária a qual frequentemente se atribui às relações de uns e outros. É, a identificação, o Fingerman trabalha isso, a identificação é um operador fundamental da psicanálise para pensarmos o sujeito no campo social. Isso é um ponto muito importante. A identificação e o sentido que as identificações ganham estão compostas no laço social, no campo do social. E por isso é importante, como a Debia enfatiza, quando escutamos alguém, levarmos em consideração quais são os marcadores sociais desde onde esse sujeito fala. E aí isso nos remete à questão de raça, de cor, de língua, de gênero, de país de origem e assim por diante. É, é um processo de humanização que, ao se efetivar, e esse é o ponto importante, deixa de lado uma parte maldita, um ponto de exílio do ser. Isso te remete tanto à extimidade, que é aquela intimidade exterior, quanto à questão do que é o estranho familiar, que aí passa pelo recalcado. O estimo, como Lacan chama, é aquilo que é exterior, mas é constitutivo da gente. E não é a questão simbólica, tem a ver com o real do gozo. Aquilo que temos, portanto, de mais humano e precioso é também insuportável e inadmissível. E é por isso que é ou recalcado, ou desmentido, ou fora fluído. E cada uma dessas operações em relação a esse insuportável tem efeitos diferentes. Alguém com o microfone aberto? Ah, depois da minha intervenção, a Priscila e a Carolina, que agora faz parte da coordenação da linha, também vão fazer os seus comentários e aí abrimos para o debate. E o que que acontece? Muitas vezes é no encontro com o outro que a gente vai reencontrar algo dessa parte maldita. Ou algo do outro nele, ou dele em nós. Reconhecemos no outro aquilo que não admitimos em nós mesmos. E se a gente recalca, é um tipo de reação, se a gente desmente, é outra, e se é fora fluido, então o sujeito, digamos, surta, confrontado com isso que é exterior e insuportável. O Miller propõe, a partir de algumas colocações do Lacan, que o racismo e a intolerância ao diferente têm sua raiz na extimidade, isto é, no ódio ao gozo do grande outro. Um gozo que supomos que o grande outro tem e do qual nós somos privados. Logo, nós odiamos a esse outro, que, obviamente, a gente vai encarnar em alguém e sempre alguém diferente. O nosso próximo, como trabalha tanto Freud quanto Lacan. O que que acontece? A identificação, quando se cristaliza numa identidade, pode se transformar num delírio egóico, e Freud trabalha a diferença entre ilusão, a identidade como ilusão, e a identidade como um delírio egóico. Se transforma em delírio egóico quando o sujeito se fecha numa identidade fixa. Eu sou isso e isso não muda.
é aquele neurótico que chega no consultório lotado de certezas. Mesmo que a sua certeza seja uma imensa dúvida, mas ele tem certeza dessa dúvida. Ah, e então, isso possibilita a articulação da subjetividade com o campo social histórico, como explica o Barros. Ah, a identidade, então, é uma ilusão subjetivamente necessária, ela preenche esse vazio primordial, remete a um sentimento de unidade conosco mesmos, quanto a um conjunto de predicados atribuídos ao sujeito. Vemos, né, papais e mamães e muitas vezes outras pessoas, né, predicando o seu filho, sua filha, né, dizendo é isso, é aquilo, vai ser aquilo, sonham alguma coisa para essa criança. Um parêntese em relação a isso, recomendo muito o documentário Ninguém Me Sonhou, onde mostra os desafios e as consequências difíceis para os sujeitos que não tiveram quem o sonhasse, quem tivesse algum sonho para si. É, mas esses predicados atribuídos ao sujeito com os quais nos identificamos são relativamente estáveis e disponíveis para a nossa consciência, mas numa relação de desconhecimento face às determinações inconscientes. Ou seja, os traços unários ficam inconscientes, salvo um trabalho de análise. Mas a identidade, nós temos acesso à parte dele, e muitas vezes a imagem que o sujeito tem de si não corresponde. Ele faz de si uma imagem que não corresponde ao que se pode observar, ao que outros observam, ou do que na transferência a gente constata. Essa unicidade é atrativa para nós, é um chamariz, é sempre marcado por um vazio e uma inconsistência própria do inconsciente. Mas aí chega no seguinte: quando lutamos contra a diferença, uma diferença que no laço social nos inferioriza, subalterniza, segrega, estigmatiza, precisamos nos apresentar compondo uma comunidade definida por certos traços que seriam compartilhados. É, esse é um ponto importante para a gente poder diferenciar esse movimento do identitarismo. Uma afirmação da identidade não é imediatamente uma afirmação identitária. Uma afirmação de identidade não é imediatamente, necessariamente, uma afirmação identitária. Uma afirmação da identidade trata da busca de reconhecer-se a si diante de outros, mas particularmente no caso de negros, indígenas e outras etnias subalternizadas, é, reconhecer-se diante da nadificação proposta pela racialização da vida social, diz o Barros, uma das formas normativas da sexualidade, que organiza a visibilidade e a álgebra do poder e dos lugares possíveis para o sujeito racializado no laço social. Então, para fazer frente a uma predicação do sujeito como sendo inferior, excluído, incapaz, não tem alma, e, enfim, uma série de atributos negativos, depreciativos, como o sujeito vai fazer frente a isso? Então, a posição identitária originária do movimento identitário é do homem branco, europeu, colonial, colonizador, que atribui aos diferentes, quando começam as grandes navegações e daí por diante, transforma os diferentes em seres inferiores. Na Igreja Católica, considerando que não tinham alma, ou no eugenismo de que são seres inferiores, ou são inferiores e não têm chance de evoluir, ou são inferiores, mas, né,
com bom trato, uma boa educação, tem chance de evoluir. Ou seja, mas sempre colocando esse outro numa posição depreciativa. Como é que esse sujeito vai enfrentar essa posição sem buscar um reconhecimento e uma valorização identificatória com seus pares? Aí a Miriam Debier enfatiza a importância e a potência das relações horizontais e dos grupos para o sujeito humano. Vejam como isso bate em algumas questões frequentemente, não sei se eu digo mal vistas ou vistas como não bem interessante para a psicanálise, seria uma coisa imaginária, simplesmente. É, a importância e a potência das relações horizontais e dos grupos para o sujeito humano. Ou seja, reconhecer nesses laços a possibilidade de fazer frente a um discurso social que é carregado por interesses políticos de dominação, marcando o sujeito, atribuindo-lhe supostas identidades que o desqualificam, criminalizam e patologizam. Aí eu queria ler um brevíssimo trecho do Zé Faleiro, nesse livro de crônicas, Mas em que mundo tu vive? Que eu acho uma questão muito interessante no próprio título, né? Podemos viver em mundos tão diferentes que não encontramos ponto de contato, de conexão e de possibilidade de se colocar no lugar do outro. O Faleiro, numa crônica Revolução em Curso, fala dos slams. Os slams são concursos de poesia, onde as pessoas se inscrevem e têm um tempo determinado para declamar sua poesia. Tem uma comissão que julga isso e me lembrou muito do sopapo poético, né? Embora não tenha esse aspecto de concurso, né? Até onde acompanhei. Mas ele diz assim, então, o Islã é uma oportunidade de expressão artística, historicamente negada ao povo desse país, o verdadeiro povo desse país. Aí ele diz assim, ó, na verdade, sempre sinto em qualquer Islã que eu vá que todos os poetas podiam ser familiares meus. Não é à toa a frequência com que eles se referem uns aos outros e ao público usando o termo família. Isso, introduzir-se numa manifestação cultural tão importante e percebê-la protagonizada por gente como a gente, encantar-se por completo com o talento daquele que podia ser confundido conosco, olhar para os artistas que fazem o Islã acontecer e sentir ao mesmo tempo admiração e orgulho pelo fato de nos enxergarmos neles. Isso é bom, muito bom. É uma injeção de autoestima. Eu e meus, eu e os meus permanecemos tempo demais sem direito a isso, sem direito a nos identificarmos com as pessoas que fazem arte, sem direito a entender a arte como possível também para nós, sem direito a acreditar que a vassoura pode ser trocada pela caneta. E aí ele segue. Mas acho que isso dá uma boa ideia de como essas relações horizontais e de grupo têm uma importância fundamental. Para a comunidade dos brancos, isso passa batido. Mas se tivesse em outra posição, veria-se o quão importante e necessário isso é para a constituição mínima de uma identidade e de uma estima de si que sustente o confronto com a vida e com esse vazio primordial. Bom, a racialização permanece organizando os lugares disponíveis na reprodução da vida social, entenda-se capitalismo, e construindo a noção de cidadania democrático-liberal. Cidadania democrático-liberal quer dizer cidadania para alguns e subcidadania para outros. Que se confunda atualmente identidade com identitarismo só desnuda mais um sintoma de nossa época. Aí a Miriam Debier e a Mussati Rosa, num artigo que eu também recomendo,
Como trabalhar isso? E elas trabalham como um movimento constante de identificação e desidentificação. É o que permitiria ao sujeito não transformar essas identificações contingentes em identidades cristalizadas. Mas o que é se desidentificar? Eu colocaria brevemente assim: é reduzir o efeito de identidade egóica da cristalização das identificações, reduzi-los aos seus traços unários, possibilitando assim a sua ressignificação. Para poder ressignificar um traço, um SU, é preciso que seja recortado, isolado, reduzido ao seu traço, para poder ser ressignificado, dar outro sentido a isso ou aquilo na sua vida. Ah, então, a identitarização da diferença começa com o colonialismo, pelo colonizador europeu branco. Foi o primeiro identitário da história moderna, enfatiza Barros, racializando e subalternizando o outro diferente de modo a dominá-lo, coisificá-lo e transformá-lo em mercadoria. O identitarismo, então, promove o delírio identitário do ego fechado em uma imagem comunitária qualquer. Isso ganha condições de ressurgimento lá da época do colonialismo originário, né? Com a razão neoliberal do capitalismo em crise e com as condições técnicas, tecnologia, redes sociais, algoritmos que organizam essas bolhas e organizam essas bolhas em termos de incompatibilidade e nada em comum entre elas, promovendo, no fundo, um ódio de uma bolha contra a outra. É como assim? Não há chance de comunicação, de troca e muito menos de solidariedade. Ah, aí entra muito essa questão aqui. O Davidson trabalha várias questões muito interessantes e mostra como, nessas bolhas, cada clique que a gente dá, a gente está municiando as operadoras, né, o Elon Musk, a Amazon, o Jeff Bezos e outros, com informação a ser transformada em perfil comportamental de consumo. O Davidson vai chamar isso de inconsciente digital. O algoritmo sabe mais de nossas preferências automáticas ali de clicar nisso ou naquilo, nos determos em alguma imagem ou outra, do que nós mesmos, do que o nosso parceiro mais íntimo. Que a gente vai clicando e sabe-se lá qual foi o traço que me levou a clicar naquilo. Mas eles têm esses dados e traçam os perfis de consumo e jogam uma identidade contra a outra. Isso é uma maneira do capitalismo em crise de manter o mercado em funcionamento, ou seja, capitaliza em cima de cada bolha e promove a ideia de que essa bolha pode, né, ter a sua chance de é, melhorar de vida, nem que seja trabalhando com iFood, né, a uberização da vida, de que eu sou um empreendedor individual e não um desempregado sem garantia social nenhuma e assim por diante. É... Então, o identitarismo se caracteriza por ser uma política de gestão do Estado neoliberal empresarial, Estado empresarial. Isso é uma noção contemporânea. Nos Estados Unidos, hoje, isso está escancarado. E no Brasil, a gente tem ainda um antagonismo, né, uma luta de forças em relação a essa proposta e uma proposta de Estado que mire no bem-estar social. Organiza as identidades de forma a impedir a ação comum. Impede que essas identidades bolha, identitarismos, possam encontrar uma ação política comum que mude o estado das coisas.
Um último conceito da DB que me parece importante é que esse discurso do Estado neoliberal empresarial, isso com o qual somos bombardeados constantemente, seja pelas redes sociais ou pelas outras mídias, esse discurso dominante, hegemônico, não recobre o campo do grande outro. Isso me parece muito importante, porque ele se transveste de sim, de ser a posição do grande outro. Como assim? É o que ele diz e não se discute. É isso. A Cida Bento chama isso de apropriação simbólica, perversa do campo do grande outro por parte da elite branca, que opera uma violência simbólica que abre caminho, autoriza e legitima diversas outras formas de violência e de dominação. Aí outras leituras, né? O identitarismo tem uma origem nas esquerdas, aonde justamente nessa perspectiva do Faleiro que eu acabei de ler, né, de poder constituir uma identidade, um senso de comunidade que possa fazer frente a um discurso que desvaloriza, que subalterniza e põe para baixo, que é racista. É, mas a questão é que é, parte da esquerda insiste na ideia de que deveria ter centralidade ainda a questão da classe e perde de vista está me faltando a palavra, a diversidade de né, classe, raça e interseccionalidade. Isso, obrigado. Outra perspectiva é pensar a questão desde a interseccionalidade e pensar qual dessas marcadores sociais está predominando naquela situação, a não descartar as demais. Os conservadores radicais de direita extrema, o identitarismo agora é escancarado. Fala-se abertamente, é só assistir ou furar uma bolha bolsonarista para ver como se posicionam e o que dizem, e não vou dar espaço para isso aqui. Mas passa pelo nacionalismo, racismo, colonialismo, evangelicismo e assim por diante. O que fazer? Finalizando. O Barros propõe o seguinte: o impasse continua. Como ultrapassar a chamada política da identidade, do identitarismo neoliberal, em direção a uma política emancipatória, que leve em consideração as identidades forjadas pelo racismo e pelo patriarcalismo e elabore a solidariedade? Ele coloca como um desafio, não propõe muitos caminhos em relação a isso. A Debier e a Musati Braga propõem o seguinte, pelo caminho identificação-desidentificação. Pensamos ser possível formular a diferença de cor de pele, de traços faciais, de tipo de cabelo que remete a uma origem, a uma história, a uma etnia, sem derivarmos para uma identidade que fique essencializada. Esse é um ponto importante. Quando se essencializa alguma coisa, está se fixando uma identidade na direção do identitarismo. Fixa o sujeito. É como se é a essência. E o que Freud nos trouxe de grande avanço é de que não temos essência, a não ser que chamemos falta como essência. Ou seja, questionar na clínica, seja na cultura, as identidades fixas, subvertendo-as e afirmando que não há ser identitário. Eu proponho o seguinte: o comum da diferença, coisa que o Emiliano enfatiza bastante, indo adiante em relação ao que seria o comum da diferença, ela opera a solidariedade quando uma falta a ser se encontra com outra falta a ser, arrefecendo o ódio ao gozo do grande outro, suposto no outro. Invocar o outro real, diz o Isidoro Veig,
e não o grande outro, para elevá-lo à dignidade do próximo. Ou seja, ao não saber a realizar. É suportar um não saber a realizar e também poder supor que o meu próximo, esse que é diferente, também tem um não saber por realizar. E que podemos realizar isso juntos. Para a gente pensar. Procurei trazer assim uma porção de ideias do Douglas Barros, alguma coisa da DBE, do Davidson, e vamos passar para alguns comentários também da Priscila e da Carolina e abrimos para debatermos. Oi, vou eu Priscila, então. Boa noite. Bom, pessoal, desculpe o atraso. Priscila, tua voz está ficando. Atrasada, né? Mas recém já imitava. Me escutam bem? Não. Agora sim. Peraí, é a conexão. Não, eu vou. Agora vai ficar bom porque eu botei aqui o cabo. Qualquer coisa vocês me avisam. Tá. Agora. Então, melhorou? Tá. Então, acho que a gente tem bastante coisas para discutir, né? Não trouxe uma fala estruturada assim como a do Jaime, então vou me permitir algo de uma livre associação, com algumas anotações, né? Para provocar mesmo uma conversa em torno desse tema que é espinhoso e que está espinhoso dentro do campo da psicanálise, na medida em que a gente tem um debate muito pouco explorado em relação ao termo identidade em si, né? Que é uma questão para a psicanálise, quando a gente tem lá no seminário 9, né? Seminário das identificações, um Lacan que vai dizer que não existe tautologia. E vocês lembram o que, que é a tautologia, né? Quando a gente quer dizer A é igual a A. Isso é uma tautologia. E aí ele vai dizer que no discurso do analisante, de alguma forma, na psicanálise, isso não existe. O que, que eu estou querendo dizer? Que se o paciente vem dizer A igual a A, o fato dele ter que dizer isso é porque a gente já pode suspeitar de alguma coisa, né? Se essa identidade realmente é legítima. Outra coisa é o que acontece nas matemáticas, onde sim, a gente tem, vocês vão lembrar, a gente tem equivalências e tem identidades. Se eu digo 2 igual a 2, identidade. Se eu digo 2 igual a um mais um, eu tenho uma equivalência. E a equivalência, ela já propõe uma espécie de diferença na apresentação, né? De uma apresentação que vai mostrar um número, um número arábico para uma álgebra ali, né? Então, a gente tem essa questão também para pensar a dinâmica da repetição, né? Porque a repetição psicanalítica, o que, que ela é? Ela é a produção de diferença. E é por isso que essa questão da identidade também é tão espinhosa no seio da psicanálise, e a gente termina falando sobre identificação, pensando naquilo que o Jaime trazia, com o apoio dos autores e também dos nossos clássicos, da questão do traço unário, né? Dessa impressão, dessa marca de diferença. Então, a identidade ela vai convocar essa dimensão do mesmo,
de uma mesma idade e, ou seja, quase como uma repetição não produtora, né, de diferença. Daí que vem essa questão. Outra coisa é a gente, como psicanalistas, se debater com o que vem no laço social, com os usos da palavra identidade, que são absolutamente legítimos. A gente, no Brasil, tem um documento de identidade. Quantas vezes na cena da nossa clínica, paciente conta, eu perdi a minha identidade. E a gente sabe que isso dá um pano para manga, né? Sempre alguma coisa está ali nessa perda de identidade, que é diferente. Mas é que é o nome do documento, sim, mas também poderia ser dito, perdi meu documento, né? Então, aquilo que a gente sabe, a maneira de dizer, indicando algo, está no laço social, portanto, a palavra identidade, ou seja, que a gente não tem como sair simplesmente refutando, né? E o que acontece é que nos tempos atuais, e aí com todas as críticas que o Barros também está colocando dessa exacerbação de um identitarismo quando é capturado pelas lógicas do capital, é que a gente precisa se debater de novo com essa questão, podendo fazer acolhimento e diferença, né? Então, o nosso campo da psicanálise, ele vai nos exigir isso, porque se por um lado tem a lógica e a ética psicanalítica que nos insere em algumas dinâmicas que são justamente a anti-identidade, se é que é possível, que é um sujeito, que é um efeito que surge entre um significante e outro, que está oposto a uma questão de uma ontologia, de um ser, de uma essencialidade, né? E ao mesmo tempo, a gente tem essa assunção de que a raça não é apenas um fato biológico, porque inclusive a biologia ela até tem a tese de que as raças não existem, né? E a gente, nas ciências humanas, finca pé de dizer, bom, existem sim. E por que a gente finca pé de dizer que existem? Porque elas estão nos discursos. Então, aqui eu queria só ler um trechinho do Lacan, que eu já li em outro momento de algum trabalho nosso, que está no Atur Dito, e que eu acho que ele ajuda um pouco para quem tem, né, a edição dos outros escritos, é na página 462, né? É um bonde andando, tá? Não é assim que o texto super faz sentido, mas vamos escutar com ouvido de mercador, ouvido de analista, que a gente vai se entender, né? Então, Lacan aqui, explico-me. A raça de que falo não é a que sustenta uma antropologia que se diz física, aquela que foi bem denotada por Hegel como crânio e que ainda merece por encontrar neste, muito depois de Lavater e Gall, o que há de mais denso em suas mensurações. Pois não é por aí, como se viu por uma tentativa grotesca de fundar nisso um Reich dito terceiro. Está falando do nazismo, né? Não é por aí que se constitui raça alguma, ou seja, terceiro Reich, questão nazista, queria, né, com todo o aparato científico e eugenista e segregatório, fortificar, consolidar uma dimensão racial, né? E o Lacan diz: não é por aí que se constitui raça alguma, nem tampouco por esse racismo na prática.
ela se constitui pelo modo como se transmitem, pela ordem de um discurso, os lugares simbólicos, aqueles com que se perpetua a raça dos mestres senhores e igualmente dos escravos, bem como a dos pedantes. Bom, e aí, enfim, é um texto lacaniano, né? Tem seu estilo de transmitir. Mas eu fico aqui com a citação porque está bem nítido, né? A raça dos mestres senhores. Então, muitas vezes a gente tem trabalhado da importância da racialização de todas. E é isso muitas vezes que falta em discussões que se esvaziam num rechaço até ingênuo em relação a noções, por exemplo, como lugar de fala, porque esse passo anterior da racialização e da saída, né, de algumas pensadoras e pensadores desse lugar de sujeito universal, faz muita falta, na medida em que pensadoras, psicanalistas e homens, mulheres, enfim, qualquer gênero fluido, enfim, consiga se racializar, a conversa passa a ser outra. Então, é sempre a linguagem destituindo e dizendo o que é e o que não é. Agora há pouco o Jaime estava falando sobre arte, sobre o Islã, enfim, trouxe o faleiro, e é aquela coisa, né? Quem decide o que é arte, por exemplo? Por que que o museu europeu ou as escolas de arte europeias e os museus, inclusive, com todo o roubo que fizeram, são os atores de decisão na hora de definir o que é arte e o que, que faz com que a gente chame o trabalho das rendeiras do Nordeste de mas isso é artesanato. Tá, bem, mas e o que, que a gente está dizendo com isso, né? Como que a gente está avaliando esse produto? Então, essas questões vêm com aquela pecha parecida com do Kabengele Munanga, de racistas são sempre os outros, e que o Barros traz, que a Djamila Ribeiro já trouxe também, identitários são sempre os outros, né? Porque é isso, forjar uma identidade é sempre cavar uma diferença, né? Eu não quero me alongar muito mais, porque também a ideia é que vocês participem, comentem, mas acho que o Jaime já tocou em várias questões aí do livro do Barros também, que são super interessantes para pensar o que a gente tem nesse neoliberalismo, como essa tecnologia super dilatada e esgaçada desse capitalismo em crise, que o Jaime bem comentou, né? E aí sempre me recordo daquele texto do Lacan da Conferência de Milão, quando ele vai falar um pouco de quase um epitáfio do discurso da psicanálise, né? Dizendo que alguma coisa virulenta vai vir substituir. E a gente sabe que muitas coisas virulentas já vêm desde, não, desde a pandemia ou um pouco antes, e uma delas é a fake news, e também essa questão dos fascismos e binarismos que nos impedem essa outra face da dimensão subjetiva que está no campo do grande outro, que a gente tem lá para a formação de um efeito sujeito que se escapa um pouquinho, que escorre um tanto dessa dimensão mais fixa da identidade, a gente tem no contraponto a dimensão, né, de uma falta no campo desse grande outro. E é tudo isso que o fascismo e esse capitalismo, seja o capitalismo empresarial que o
que o Jaime citava dos Estados Unidos, ou o capitalismo de Estado da China, porque lá não é comunismo, né? É capitalismo de Estado, e é por isso que a gente está lotado de coisas chinesas em casa, é capitalismo, né? Um ou outro vão sempre apelar para essa linguagem o menos porosa possível, para deixar esse campo do grande outro totalmente sem falta, totalmente difícil de esburacar, né? E aí, para concluir, só queria trazer que também o Jaime trouxe essa questão do essencialismo, é fundamental nesse debate, porque muitas vezes esse essencialismo da identidade assumida, porque, enfim, a vida é difícil e eu quero estar com as pessoas negras, quero aquilombar, eu quero estar com os meus, né? A gente escuta isso na clínica, de minha parte eu também sinto isso, enfim, mas tem um certo risco subjetivo também nesse essencialismo, que é entrar nessa versão vendida pelo capital, que o livro do Barros traz, e também, pensando mais na dimensão da clínica, essa produção de mestria que vai determinar o que é ser negra, o que é ser trans, né? Vamos pensar, a gente falou de interseccionalidade já, pensando classe, raça, gênero, sexualidade e a questão das deficiências também. O que é ser autista? O que é ser. Todos esses essencialismos podem produzir uma dimensão de mestria muito difícil de diluir na nossa clínica e pari passu no laço social, como a gente observa tanto, né? E sem falar nas questões também dos signos e do simbólico que estão aí escancaradas há alguns anos, e eu estive, acho que foi em janeiro, no shopping Iguatemi, eu acho que é o Iguatemi, eu não estou mais morando em Porto Alegre, se alguém lembrar, mas assim, tem um banheiro que é o quadro da dor, que é o seguinte: a gente vai e tem uma escada, então uma coisa bem fálica de subida, né? Com um bonequinho do homem. E tem na parte térrea, quer dizer, abaixo, ali, o símbolo da pessoa com deficiência, o símbolo da mulher, o símbolo da criança, o banheiro familiar. Olha, assim, um pupurri de signos, todos juntos, e é uma leitura de semiótica incrível, que a gente pode ler ali, né? Sujeito e os outros, né? As outras, os restos. Então, essas questões também são importantes de a gente cuidar na linguagem, né? Esses congelamentos do signo e que também vão fazendo com que essas dimensões se coagulem e o que era para ser luta termina virando, às vezes, uma obstinação enseguecida e que pode gerar uma outra escravização, né? Acho que é isso, gente. Obrigado, Priscila. Eu vou falar Carolina. bem rápido, porque eu acho que é uma roda de conversa. Eu também estou curiosa para ouvir todo mundo e acho que a palavra precisa circular, né? Queria agradecer a Eliane, que sustentou esse trabalho todo esse tempo, assim, junto com a Priscila e com o Jaime, né? E um trabalho importante que a gente sabe dos efeitos que está tendo na instituição, né? Que vai seguir tendo, porque é um trabalho infinito, né? Parece, assim. E eu tinha, basicamente, assim, pensado uma coisa em especial, assim, para trazer, mas que eu acho que conversa muito com a tua fala, assim, também com a do Jaime. Mas é assim, do quanto a gente tem que levar a sério, né? A pergunta sobre
no nosso tempo, ameaça o nosso laço social. Eu acho que a gente está se perdendo muito, assim, ao tentar, e eu acho que o nosso trabalho como psicanalista também é a gente chegar nesse bem dizer, né? Tinha me ocorrido isso, e o Jay me trouxe, então eu acho que a gente tem se perdido muito nessa tentativa de nomear isso, e quando a gente se perde, isso é muito bem utilizado, né? Como uma forma de gestão, né? Disso que o Douglas traz, assim, eu achei esse livro muito interessante, né? E é muito bem utilizado, né? Ele fala do capitalismo e assim, o que ameaça o nosso laço social não são as políticas que criaram algum tipo de reparação, né, do laço. Ao contrário, essas políticas, elas são talvez, e os efeitos delas, né, são talvez a nossa única chance de costurar um pouco esse laço, né, me parece. Mas a gente tem uma tendência, né, a se perder muito facilmente nisso e a acabar criando, assim, falsas colisões, né? A gente andou conversando sobre isso na COA também, acho que é uma ideia que o Safatli traz, né, das colisões necessárias. E eu acho que a gente se perde muito nisso, porque a gente daqui a pouco está fazendo confusão, né? E a gente, quando se dá conta, está discutindo um cancelamento que sequer existiu, me parece. E não é. E assim, e discutindo uma coisa sobre um lugar de cálice, eu acho que isso merece a gente falar um pouco mais também. Numa, numa espécie assim de confusão mesmo, nesse bem dizer, né? Como se a gente tivesse mesmo dificuldade de circunscrever e de nomear aquilo que efetivamente ameaça o laço social. Então, eu acho que essa pergunta tem que ser levada bem a sério, assim. Eu acho que todos esses, né, o machismo, o racismo, o fascismo, o genocídio que a gente vem, né, atualizando de certa forma, eles são muito bem conduzidos, né, muito bem utilizados, e eles vivem na gente também. Então, eles são muito bem conduzidos pela extrema-direita, isso não se passa em igreja, né, e e eles vivem na gente. E, de alguma forma, é como se a gente, alienado disso, acabasse servindo, se prestando para uma certa gestão disso. E aí, quando a gente vê, a gente está discutindo um falso cancelamento, achando que o problema é a tiazinha que vai na igreja se consolar com o pastor, achando que o problema é o nosso tio bolsonarista. E não é, né? Assim, achando que o problema da esquerda são os identitários. E assim, isso é uma bobagem, é uma perda de tempo. E desculpem assim se eu estou sendo muito, né? Mas é isso, eu acho que a gente não tem esse tempo para perder, né? E a respeito disso assim do lugar, da coisa do lugar de cálice, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu fiquei pensando e assim, é uma coisa muito, um pensamento muito não elaborado ainda, então vou compartilhar com vocês e se puderem me ajudar, inclusive, a melhorar isso, né? Mas eu fiquei pensando que, além de ser uma certa confusão, assim, conceitual, né, com o lugar de fala, que eu acho que isso também a gente precisa cuidar, porque quem sempre teve voz no debate público, às vezes se sente autorizado a falar sobre tudo, mesmo aquilo que não conhece muito.
né? Então fazem uma confusão com a questão do lugar de fala. E eu acho que ele pode, na verdade, ser assim uma espécie de efeito assim de uma certa desresponsabilização, né? Que eu pensei assim, como a pessoa, ela vê no outro uma ameaça, e na verdade a ameaça talvez seja justamente que se o outro falar, ele pode fazer com que eu precise me haver com o lugar de onde eu falo, né? A branquitude que me habita, assim. E também pode ir por uma via de eu me furtar de dizer o que eu penso ou a minha divergência com o que o outro diz, numa espécie de uma certa defesa, assim, de uma posição meio defendida, uma posição que talvez antecipasse uma acusação, né, de racismo. Eu estou dizendo isso para vocês pensando assim em pessoas que talvez deixem de dizer coisas, né? E por quê? Porque deixaram de dizer, ora bolas, não disseram porque, né? E depois acusam o outro do lugar de cálice, quer dizer, ela se furta de dizer o que ela tem para dizer. Não sei se numa, né, se dá para dizer numa posição defendida ou numa posição de antecipar o que o outro vai responder, que é, na verdade, o que ela está elaborando, né? Para depois dizer que o outro opera o lugar de cálice, ou que ela não pode falar porque o outro não deixa, né? Mais ou menos isso. Então, enfim, são pensamentos assim um pouco elaborados, eu diria, mas que eu acho que de uma forma rápida, assim, é o que eu gostaria de trazer para nossa, para fazer a palavra também, agora poder circular. Então, a palavra está aberta. Quem está na tela pode levantar a mãozinha. E quem está aqui tem que chegar aqui mais perto para o microfone pegar. Acho que o pessoal não sabe. Eu vou falar agora para pegar o gancho do teu gancho. Eu fiquei pensando, eu não consegui ler, eu li umas partes do livro, assim, né? Não avancei muito. E eu fiquei pensando, tenho pensado nas esquerdas, né? Com essa sensibilização ao que eles chamam de pautas identitárias. E E aí eu pensei que a esquerda, ela tem uma falência, ela tem tido uma falência de identidade, né? Mas que não é das pautas que eles chamam de identitária, e é o que foi a identidade do trabalhador até então. Os postos de trabalho mudaram, né? O entendimento da classe trabalhadora como classe trabalhadora mudou, já não se vê mais como a esquerda costumava operar com esse conceito. E não que não se debata isso nas esquerdas, se debate, né? Mas, de repente, quando surge a questão, então, do lugar de fala, parece que nada disso importa. O que importa é que eles não estão podendo falar, né? Como se não pudessem, como se não falassem, né? Sobre questões raciais, de gênero, enfim. Tu trouxe, Jaime, várias partes assim de textos da Miriam e da Ana Paula que me interessam bastante. E essa questão de identificação, desidentificação, eu vejo muito na clínica. Eu acho assim, super importante para a clínica. Isso que a Priscila aponta, né,
de ser construído assim alguns ideais bem fechados assim do que é ser negro, né? Aparece bastante e aparece mas tá, aparece, eu acho que tem dois pontos. Tem um que eu já estava pensando em falar, aparece como um desconforto, né? Então, uma certa posição já de desidentificação, mas não sem sofrimento, né? E no sentido também que a Priscila fala de mestria. Mas quando eu escutei a fala, né, essa fala sobre o lugar de cálice e todo o movimento que isso provocou, eu fiquei pensando justamente no lugar de mestria dentro da psicanálise, né? Porque a sensação que dava era que se tinha que se salvar alguma coisa aí de um lugar de mestria. Acho que era isso. E aí só, enfim, né? Só para lembrar lá no início da tua fala, sobre que a Lélia Gonzalez vai falar sobre a neurose branca, né? Da cultura brasileira. Ela citou isso na cultura, né? Então, vendo como um recalque da branquitude, né? Um movimento de recalque. Enfim, é isso. Quando pensam em alguma questão, colocação, acho que em relação a isso do cálice, o primeiro cálice que se impõe é o do discurso colonialista branco sobre todos os subalternizados, né? Quem inventou isso foram os brancos. E Ah, quem segue mantém. segue mantendo com a diferença, e isso é uma das coisas interessantes do nosso tempo, na medida em que surgem outros, são conquistados outros lugares de fala, como é que o capitalismo em crise administra isso? E é bem isso, né? Administrar, fazer a gestão desses lugares, um cancelando o outro. Se um fala, o outro cancela, porque não gostou do que falou, porque ameaça a sua identidade de boa. E assim por diante, né? Mas vamos, Vanessa, Oi, gente, boa noite. Eu estava pensando, ouvindo vocês, eu passei o carnaval no Rio e é uma temática, né, que me toma. Não sei se vocês acompanharam alguns enredos de samba. Esse ano estava algo diferente, assim, tinha muita a Mangueira falando sobre os bantos, né, nos chamando atenção para a linguagem, o que está na cultura e a gente não sabe. Muitos, muito, muita expressão da religião afro, né? Inclusive de imagens muito fortes de orixás. E me chama a atenção, e eu de fato eu não sei como é que funciona, né, as apurações, as notas, mas que escolas foram penalizadas, pelo um excesso, né, de termos nos seus enredos, de palavras afros, banto, iorubá e por aí vai. E num dos posts, assim, eu vi vários posts sobre isso, mas no Instagram, aparece os jurados, né, que avaliam essas escolas e ali dizia, bom, jurados brancos, né, avaliando então uma manifestação popular rica, né, um momento para o mundo, não é só para o Brasil, para o Rio de Janeiro, aonde a cultura negra ela pode ser então, de uma certa forma,
contada, né? Como fazer com que as pessoas entrem em contato com a cultura, com a língua, com os saberes, enfim, numa lógica um pouco, fiquei pensando, né, disso de lugar de fala, de cancelamento, de violências e de racismo, né, dessa manifestação cultural, né, onde é um espaço onde as comunidades elas podem se mostrar, chamar a atenção de temas que perpassam por muitas coisas, né, política, violência, por exemplo, o Samba da Mangueira, em algum momento ela a bateria fazia uma expressão de tiros, né? Então, eu fiquei pensando um pouco isso, né? De um lugar de fala que é apagado e era penalizado escolas por trazer essa cultura para que a gente possa, aos poucos, né? Esse letramento em termos maiores, assim, de sociedade. Era um pouco isso, assim, que eu queria trazer, que me invocou ouvindo vocês. Sabes que aqui em Canoas eu vi rapidamente uma notícia onde algum secretário depois se desmentiu, mas ele disse que as escolas não poderiam trazer nenhum desses temas, né, de religião de matriz africana, outros símbolos, questões raciais e assim por diante. Aí isso foi denunciado e ele negou. Mas que teve esse mesmo movimento, teve. É só um, assim, né, um exemplo, porque a gente poderia ter muitos outros, né? E eu acho que o carnaval é a maior, é onde isso aparece mais, não sei, assim, né, mais evidente. Ou a gente proíbe, né, ou o lugar de cada, o, o branco opera proibindo, ou ele se apropria, né? Porque agora é isso, aí é a Cláudia Leite cantando Jesus no lugar de que não pode falar palavras que não são, que são de religião afro, né? Canoas, teve isso no Rio agora. Então é um lugar em que é isso, que isso fica muito claro. Quem é que segue tendo, quem é que inventou e quem é que segue tendo poder, né? Pra... Porque é isso, né? A gente está numa disputa de poder, a gente não dá para fingir que isso não acontece. Quem é que segue tendo poder para operar isso? Eu vi uma entrevista do ex-presidente do Uruguai e ele falava do por que tivemos um período no pós-guerra onde tivemos o capitalismo do bem-estar social. Ele disse, foi puramente defensivo, porque estavam com medo do avanço vindo do comunismo. Eu digo, mas que cara inteligente, né? Que percepção que ele tinha em relação a isso, né? Uma posição puramente defensiva. E o que que acontece em relação a outras manifestações distintas daquelas que são mais compartilhadas pelo mundo branco? São vistas como ameaçadoras, no mínimo desconfortáveis, né? Porque trazem outras referências, outras modalidades de gozo, e eu acho que essa questão das modalidades de gozo é onde a coisa fica mais complicada se não se admite que há outras formas de gozo e que não afetam a de cada um. A não ser que a gente queira impor, como o colonialismo procura, é impor a sua forma de gozo ao outro. Isso implica tudo isso que a gente está comentando.
comentava mais cedo, comentávamos a proposta que o Ayushi traz, também Ayushi traz sobre a hibridez, a hibridez na psicanálise, implica justamente esse diálogo com outras disciplinas e outras formações da cultura, e o quanto isso pode nos levar aos progressos da psicanálise. E sem fazer isso, a gente não tem condições de fazer a escuta de quem vem de outro lugar, de outra cultura, de outras modalidades. Tem um outro... Fala, Pri. Fala. Enquanto o Jaime procura aí. Não só essa questão das outras disciplinas me disparou pensar que, na verdade, a psicanálise sempre foi muito isso, né? Muito estudo de várias disciplinas, onde foi que a gente achou que isso teria que se interromper, né? Então, nas coisas mais banais, a gente fala em mais de gozar, porque um dia o Marx falou sobre a mais-valia, por exemplo. Então, é a mesma questão, porém com autores e autoras negras, que é rechaçada, né? Me parece que a questão do lugar de fala tem muito a ver com isso, né? De onde vem a contribuição à psicanálise? Se vem do centro da Europa, tudo bem mesclar disciplina. Se não, não, vamos ser puristas. E puristas é algo bem interessante, assim, nesse contexto que a gente está falando, né? Sobre as questões de raça. Aí, só outra coisa que eu queria comentar, pensando isso até que estava trazendo, Carolina, do Carnaval, Vanessa estava trazendo do Rio, né? Começou aí. Que nos últimos anos, essa reflexão, o livro do Barros que me ajudou assim a fazer. Como foi esse sentimento de brasilidade, esse sentimento de nação, identidade-nação, que é algo que ele trabalha também no livro, como foi também dilacerado e cooptado por essa extrema-direita louca que fez, pelo menos para mim, até hoje eu tenho um certo rechaço da camisa verde e amarela do Brasil, né? E aí, quando vem essa expressão de uma brasilidade assumidamente negra, é isso que acontece, né? Não pode. Ai, muitos termos em Iorubá, mas bom, e quantos termos a gente usa em inglês, né? Por que a gente fala call em vez de falar uma ligação, por exemplo? Quantos termos a gente ainda usa, inclusive em latim, e aí não é nenhum problema, né? Então, acho que vem sempre alguma questão na linguagem mesmo, e no caso da nação, acho que essa reflexão livre do Barros também traz muito bem, né? A gente tem bem nítido isso até da língua, do idioma, né? Tem toda uma reflexão que ele faz também. Mas também essas questões dos signos, né? E aí, os símbolos pátrios, como é que a gente faz agora para não ter nojinho mais do verde e amarelo, poder usar, poder se reapropriar e fazer dele nosso, né? Enfim, divagando aqui. Bom, eu vou colocar umas questões aqui. Boa noite, é muito legal assim a discussão. Vocês estão me ouvindo, né? E eu Sim. fiquei pensando assim, vocês colocando essas questões,
O Lacan vai colocar que do discurso do mestre se formata o discurso político, ou se constitui o discurso político, né? Quer dizer, o discurso político que, de alguma forma, se necessita de algum, do que ele vai chamar o significante vazio, que é um termo que ele pega lá do Levi-Strauss, na antropologia. E o significante vazio no sentido de que, bom, ele não, exatamente por ser vazio, ele não tem nenhum significado, ele cabe qualquer coisa, digamos assim. Então, o conceito de povo, o conceito de nação. E aí eu me pergunto também se o conceito de identidade, né, porque também não estaria aí nessa perspectiva de um conceito vazio, vazio no sentido de que, bom, primeiro, a identidade ela se faz sempre na oposição ao outro, seja no individual ou no coletivo, né? E ao mesmo tempo ela, bom, eu posso, mulher, negra, trans, branca, cis, enfim, eu posso aqui, né, falar várias identidades e me colocar a partir delas e ao mesmo tempo não me fixar em nenhuma. E aí eu fiquei assim, tem uns dias atrás, o mês passado, foi, acho que em janeiro, eu fiz uma viagem para uma comunidade quilombola aqui do Maranhão. E aí tinham alguns estudantes, e entre esses estudantes tinha um estudante negro, né? Nesse sentido, muito da negritude que eu colocaria, não sei se, que vem muito do discurso universitário, talvez. Eu estou pensando isso a partir da fala de um senhor que eu vou. E aí era um rapaz, né, jovem, cabelo rastafari, uma camisa do Bob Marley, e a gente estava lá fazendo uma entrevista com um senhor que é quilombola, trabalhador rural, lá no interior do Maranhão, e aí ele vira para esse aluno, esse senhor, e ele diz assim: Você é quilombola? Aí o aluno, tipo, por que que ele, tipo, como? Né? Tipo, ele não entendeu a pergunta. E aí o senhor repetiu: tu é quilombola? Aí ele disse. Não, aí ele disse, eu sou estudante e tal. E eu percebi imediatamente, ele me olhou porque ele não teve muita reação, assim, diante da pergunta. E aí depois, aí eu deixei meio eles se resolverem, né? E aí depois ele veio conversar comigo que ele tinha ficado bem surpreso. Aí ele disse, porque quilombola é ele, né, professora? Aí eu disse, é? Tipo, né? Quer dizer, o que que é a identidade ali? Quem que estava que para aquele senhor, trabalhador rural de uma comunidade que existe há muito tempo no interior do Maranhão, que toca tambor, né? E que a comunidade tem o título da terra, quer dizer, é quilombola, né? Quer dizer, que é uma atribuição política. E aí para ele, assim, depois eu fiquei me perguntando, então, ele não se reconhece como quilombola, quer dizer, porque veio como uma atribuição de fora, né? Quer dizer, o que que é quilombola para ele? Percebam, ele não estava dizendo eu não sou negro, ele virou para o estudante e disse, você é quilombola? Aí depois a gente conversando, né, no outro dia, aí eu perguntei, eu disse, ontem o senhor perguntou, né, para o Raul se ele era quilombola. Ele disse, porque os rapazes que vêm aqui, lá da Universidade da Curso, eles são igualzinho a ele. Tipo, que é isso, né? Então, o que que é a identidade, né? Como que eu acho que um pouco eu fico me perguntando quando o Lacan pensa essa coisa do significante vazio e dessa dimensão política que tem na identidade, tanto a nível individual como a nível social, né? Por isso essa ideia, um significante vazio, ele não tem significado e ele meio que comporta, né? Exatamente pelo fato de ser um significante vazio, ele comporta qualquer atribuição, a noção de povo, né? Quer dizer, pode dizer muita coisa e ao mesmo tempo não diz nada. A gente pode pensar na noção de nação, povo. E aí eu fico me perguntando se a noção de identidade ela também não pode ser articulada
a partir disso, dessa dimensão de que também vem de uma dimensão política, pensando nessa perspectiva, né, de que a dimensão política se constitui a partir do discurso do mestre, ou seja, a partir de de uma dominação, né? E se a gente não pode pensar em identidade, exatamente por todas essas questões que apareceram aqui nas nossas falas, nessa perspectiva de que é um significante ou pode ser pensado como um significante vazio, e enquanto tal pode ela ela pode sei lá, talvez o que pode significar sei lá, fazer significação para algum sujeito, ou para o sujeito, nessa perspectiva mesmo, né? Por que que ele viu o outro como quilombola, o aluno que vai dar lá curso, que tem essa aparência que ele julga que é a aparência do quilombola, e ele que está numa terra que seria quilombola, que tem o documento que diz que ele é quilombola, não se reconhece, né? Não no que ele compreende como quilombola, né? Enfim, foram algumas questões que eu fiquei pensando a partir do que a gente está discutindo aqui, e fiquei pensando se a gente não pode é, mesmo elaborar alguma coisa na perspectiva de que, enquanto a identidade é um significante vazio, e por isso também comporta, né, porque sempre se dá nessa dimensão de que tem que ter uma relação com o outro. Eu sou isso porque tem alguma coisa que me diferencia diante de quem não é isso que eu sou, né? Enfim, algumas questões a partir do que vocês falaram. Luciane, Boa noite. Eu gostaria de retomar essa questão das esquerdas, né, e do letramento racial, assim, e trazer um exemplo, assim, né, de um trabalho, né, no sentido, assim, de pensar que trabalhei 20 anos em políticas públicas e sempre a questão estava posta para mim, e eu acho que por uma grande parte dos colegas, assim, na questão de classe, né? De pensar sempre a partir da diferença de classe, da questão da classe social, e o quanto não estava posto, né? Eu fico pensando assim, até uns 7 anos atrás, talvez essa questão racial não estava colocada enquanto discussão, né? E que no momento em que chega uma pessoa e faz alguns questionamentos, assim, sobre olhar para o lado, ver o quanto de colegas negros tinha ou não tinha, né? O quanto se já tinha lido autores negros, começa a colocar uma questão, né? E a fazer pensar sobre esse letramento racial, assim, e a importância disso, e a importância de deslocar o lugar e de me enxergar, então, enquanto pessoa branca, e não somente olhar para a questão de classe e pensar, assim, e eu não sei, eu identifico muito num discurso de esquerda, em um discurso político, um discurso, inclusive, na universidade, enfim, que não chegava, né, e que não se apresentava dessa forma, e a diferença que faz no laço, justamente de poder enxergar as pessoas em outros lugares, né? E começar e não só no lugar de pessoas negras sendo atendidas em público, mas assim, deslocar esse olhar, mas quem atende essas pessoas? Existem pessoas negras atendendo essas pessoas? Negras e brancas, né? Então, assim, acho que, e daí eu fiquei pensando na importância justamente nesse aspecto, né, de começar a colocar, para mim, no caso, foi, assim, né, de começar a colocar essa questão, e de ter sempre colocado, né, mas em que momento que eu fui escutar isso, né, em que momento que isso começou a circular no serviço público, enfim, em lugares que eu estava, enfim. Então, só para contribuir um pouco, assim, nessa questão do letramento e da relação com o discurso da esquerda. Sandra,
Bom, me, a questão do saber, pensando nos autores assim que foram trazidos, a mim nesse momento inquieta um pouco, porque e por isso que quando a gente no grupo se defrontava com a questão da Maria Rita, que é alguém que eu gosto bastante, e isso que disparou, né, a questão das mídias e os modos de lidar com essa tecnologia, né, pensando na busca de uma saída, quando a Marilande, né, fala desse lugar vazio, né? Aí que eu consegui entrar assim para poder trazer alguma coisa que eu venho pensando. Também quando a Priscila falou da identidade, pensando no trabalhador, né? Então, do, quem eu mais escuto hoje, além do consultório particular, são as pessoas que trabalham em produção, né? Na produção fabril. E, e me chama a atenção essa identidade do trabalhador e é ridículo assim falar em lugar de fala, né? Quem é que no trabalho produtivo tem espaço para fala, né, gente? É produção, é capitalismo, né? Não tem sujeito, né? Então é jocoso, né? E me ative um pouco mais agora, porque os modos que eu consigo entrar na área de recursos humanos para poder fazer ou permitir que, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, isso pudesse, mais um dos alvos, assim, como a Priscila dizia, né? Os banheiros, né? Dos deficientes também. E assim, eu tenho um sintoma da questão da fala, porque mesmo sendo analisada, estando, seguindo, me analisando, eu tenho um sintoma de quem participou, tem uma história de família com deficiência, né? Sem inclusão, né? Então, a questão do silêncio se coloca grandemente para mim. E a questão da trabalhadora, a identidade da trabalhadora, eu percebo que o cansaço da carga de trabalho, ele é tamanho que, que é a submissão que resta, né? Então, a gente vai falando em lugar de fala, em saberes, e que eu bebo dessa fonte, academia, produções escritas. Mas quando se pensou na roda de conversa, é difícil falar, gente, porque na realidade das pessoas, o capitalismo, o neoliberalismo, não sei se tem lugar de fala. De fato, se a gente, mesmo estando nos locais, a gente conseguir abrir isso, sabe? Então, a saúde mental, eu acho que está há muito tempo, eu falo como psicóloga também, né? Prostituída, né? Porque a busca dessa identidade de trabalhador, ela sempre está presente para os trabalhadores. Eles se seguram nisso, né? Mas é uma repetição de algo que não cessa de não se inscrever, né? Então,
Isso tem feito sentido para mim. Então, quando a Viviane falava da saída, muitas vezes nós elegemos saídas de fato, quando nós não conseguimos ser escutados, né? Mas, enfim, eu acho que agradeço, né, ter acontecido. Eu queria estar aí presencialmente, tive um problema no carro, não consegui estar presencialmente, estava sentindo muita falta de estar aí presencialmente também. Mas é isso, obrigado. Então, sim, uma última colocação, já estamos no nosso horário. Por favor, Eliana. Acho que tem até tom de finalização, porque só o que eu queria pontuar é que, assim, todo esse incômodo com o silenciamento que se dá no campo da psicanálise mesmo, né? Que a gente vem atravessando, né? A duras penas, né? O silêncio, o mal-estar, né? Que diz respeito a gente poder conversar mais abertamente sobre questões. E hoje eu fiquei, de alguma maneira, celebrando o fato de que, a partir da questão do cancelamento, se produziu, a gente possa produzir deslocamentos e compreensões novas, né? Eu acho que, para mim, essa roda, ela trouxe muitos esclarecimentos, que talvez, se o mal-estar não tivesse sido provocado, não tivesse rompido o silenciamento quando alguém diz algo que, pelo amor de Deus, tu pensa isso, sabe? Que nos dá aquele choque que tu não espera ouvir alguma coisa, que, por exemplo, vai ouvir a questão do identitarismo, da identidade de uma maneira tão, enfim, estreita, né? Como pareceu, me pareceu, de pessoas que tu admira, que de repente, mas o quanto isso, de alguma maneira, pode, ou talvez seja a única forma da gente poder desdobrar reflexões em um espaço coletivo, se expondo, e, enfim, eu achei muito rico e achei que a gente deve isso a também, sei lá, aos deslizes, né? É isso. Era isso que eu queria dizer. É muito bom. Eliana, muito obrigado. Vamos tomar a tua fala como encerramento do nosso encontro hoje. Aproveito para divulgar que no sábado, dia 29, nós vamos estar debatendo com muitos dos autores o Correio sobre Psicanálise e Racialidades, às 9 horas da manhã, aqui na POA. Então, estejam convidados e podem acessar o Correio pelo site da POA. Então, gente, muito obrigado pela presença, participação, pelas questões e vamos trabalhando. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Depois Boa te dou um noite. abraço, Eliana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau. Boa noite, gente. obrigada. Tchau, boa noite. E, né?